Gente, boa noite. Que a graça, a paz de Jesus esteja sobre você, sobre sua casa, sobre o seu lar. É muito bom, mais um domingo, entrar na sua casa nesse ambiente online. E isso também é certamente porção da graça de Deus sobre as nossas vidas. É muito bom saber que a nossa comunidade online tem aumentado. Eu tenho recebido contato de pessoas e tem sido um tempo de fato surpreendente, onde Deus tem manifestado o seu amor, sua graça, alcançado pessoas. Por isso, nosso zelo em fazer desse ambiente online também da melhor maneira possível, e nós estamos muito felizes de poder fornecer a você esse tempo. Eu espero que as canções já tenham aquecido o seu coração, e agora eu quero orar para que a sua mente e o seu coração estejam completamente voltados para esse momento, para o tempo onde nós refletiremos sobre a palavra de Deus, que certamente falará às nossas vidas. Vamos orar, ore comigo. Jesus querido, muito obrigado. Obrigado porque essas canções já nos relembraram do seu amor por nós, de que somos filhos, filhas, amados e amadas, de que a sua graça está até mesmo sobre o ar que nós respiramos. Obrigado porque, como nós cantamos, se os dias estão difíceis, o Senhor é o nosso socorro bem presente. E agora nós pedimos para que, ao refletirmos, meditarmos na Tua Palavra, o Espírito do Senhor possa gerar em nós submissão, transformação, em nome de Jesus. Amém. Amém. A cada domingo dessa série, uma mesma afirmação vem sendo feita. O Espírito Santo traz para dentro de todo aquele que crê em Jesus um fruto. O fruto do Espírito, como Paulo, o apóstolo, vai escrever na sua carta aos Gálatas. Esse fruto é como uma semente de vida abundante, que uma vez gerando, florescendo dentro de nós, isso afeta completamente o que está do lado de fora. Isso significa a nossa vida como um todo, nossa maneira de nos relacionarmos com pessoas, com vidas, enfim. O amor de Jesus, a alegria de Jesus, a paz de Jesus, a paciência de Jesus, a amabilidade e a bondade de Jesus, a fidelidade e a mansidão de Jesus, todos esses sabores da vida de Jesus estão dentro de você, mediante a sua fé na obra consumada do Cristo. Estão dentro de você, mediante a presença do Espírito Santo. Essa é a afirmação, a boa notícia, que estamos conversando, refletindo ao longo de toda essa série. Mas será que teria um outro aspecto ainda, que Deus considera importante estar dentro de nós mediante o fruto do Espírito? De acordo com o texto de Gálatas, no capítulo 5, versículo 23, sim. Eu quero ler mais uma vez com você o texto onde diz que o Espírito produz este fruto. E aí a lista começa: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio. E domínio próprio, principalmente para aqueles que já têm um histórico com o cristianismo, ensinamentos cristãos, eu estava refletindo sobre isso ao longo dessa semana, acabou se transformando num monstro. E eu vou te explicar por quê, em que sentido. No sentido de que dá arrepio só de ouvir falar, pelo fardo que virou num aspecto de responsabilidade do cristão o domínio próprio. Responsabilidade essa que é lembrada ou relembrada quando nós não exercemos o domínio próprio. Veja se não é assim. E aí algo acontece na nossa vida, nós reagimos de alguma forma, fazemos de alguma forma, enfim, perdemos paciência, não estamos alegres, não desfrutamos de paz, fomos ríspidos com alguém, enfim, alguma coisa acontece e aí nós nos lembramos do domínio próprio e nós nos lembramos dentro do seguinte cenário: poxa, me faltou domínio próprio.
me faltou domínio próprio. É ou não é assim? Que muitas vezes o domínio próprio ele é lembrado ou relembrado por nós, quando nós percebemos que nós não exercemos domínio próprio. Mas afinal, o que é esse domínio próprio, vindo como parte do fruto do Espírito até as nossas vidas? O que é isso? Ou como o domínio próprio pode ser realmente vivido, visto, elaborado, praticado por nós? Eu quero fazer um link hoje entre esse texto de Gálatas, que nós acabamos de ler mais uma vez e temos relido a cada domingo dessa série, com 1 Coríntios, uma outra carta também escrita por Paulo, o apóstolo, no capítulo 9, eu quero ler do versículo 24 ao 27. 1 Coríntios 9, do 24 ao 27, e o texto vai dizer assim: vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. Versículo 25. O atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Versículo 27, disciplino o meu corpo, Paulo está escrevendo, como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Existe algo que liga esse texto que eu acabei de ler, também escrito pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, com o texto que temos meditado ao longo dessa série, eu diria o texto base de toda essa série, que é o texto de Gálatas. E a relação entre o texto de Gálatas com esse texto de 1 Coríntios é o aparecimento de uma mesma palavra. Uma mesma palavra que no texto grego foi traduzida por domínio próprio, no versículo aos Gálatas, e que aparece aqui nesse texto de 1 aos Coríntios, no capítulo 9, no versículo 25. E eu quero ler novamente o versículo 25, que diz assim: o atleta precisa ser disciplinado sob todos os aspectos. Então, a palavra que é traduzida em Gálatas por domínio próprio aqui no versículo 25 do capítulo 9 de 1 aos Coríntios é a palavra disciplinado sob todos os aspectos, ou essa expressão, disciplina, domínio próprio, que tem em seu significado literal também autocontrole, domínio dos próprios desejos e apetites. Eu mencionei na semana passada que pensar em algum dos itens que é colocado pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, quando escreve Gálatas, muitos desses princípios não encontram popularidade na cultura greco-romana na qual Paulo escreve a sua carta aos Gálatas. Mas domínio próprio é uma expressão, uma palavra que mesmo na época do apóstolo Paulo era vista como algo importante, nobre de um indivíduo ter. Por exemplo, para o filósofo Aristóteles, domínio próprio era fundamental para uma boa vida. E domínio próprio para Aristóteles tem a ver com a capacidade de ter paixões intensas, mas de mantê-las sob controle. Saber controlar os impulsos, por que não dizer autocontrole, domínio dos próprios desejos e apetites. Então, é disso que se trata domínio próprio, e eu quero fechar essa série abordando algumas verdades sobre o domínio próprio, para que domínio próprio não seja apenas algo que você se lembre quando você percebe que não o exerceu. E como eu já disse, deixe de ser essa realidade monstruosa que nos é lembrado apenas quando nós não conseguimos exercer domínio próprio. Por isso eu quero trazer algumas verdades sobre o que é esse domínio próprio, que Paulo cita em Gálatas como um último item do fruto do Espírito, e que Paulo cita na sua carta aos Coríntios, nessa porção que nós lemos. Primeiro,
Primeiro princípio que eu quero trazer acerca do domínio próprio para as nossas vidas é que domínio próprio é um condutor e não um acusador. Domínio próprio nos conduz a um lugar e não é uma espécie de vigilante que nos lembra o tempo todo ou nos acusa o tempo todo em que algo acontece nas nossas vidas. E é muito interessante porque Paulo vai dizer no versículo 25 e 26 essa ideia de que o atleta precisa ser disciplinado, e aqui é onde aparece a palavra domínio próprio, sob todos os aspectos, e ele vai dizer, porque o atleta se esforça para ganhar um prêmio perecível. Paulo está fazendo uma relação entre os atletas que se esforçam, se disciplinam, pensando numa medalha, pensando numa coroa. E ele vai dizer, nós porém, ou seja, nós os discípulos de Jesus, os seguidores do Cristo, o fazemos o que, Paulo? Somos disciplinados, temos em nós o domínio próprio para ganhar um prêmio eterno. E ele completa dizendo, por isso eu não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Paulo está dizendo, o domínio próprio em minha vida me conduz a algo. Enquanto os atletas têm uma coroa, uma medalha, e por isso eles são tão disciplinados, eu luto, eu sim exerço o domínio próprio que está em mim, me autodisciplino, porque eu sei para onde eu estou indo, eu sei o que me espera, eu sei qual é o prêmio, e ele vai apontar para essa realidade de vida eterna que, como nós temos repetidamente falado aqui ao longo dessa série, não tem a ver com o futuro, mas tem a ver com um estilo de vida do reino que já é conquistado por Jesus e que nós podemos usufruir agora. O domínio próprio está, portanto, em você, mediante a obra consumada do Cristo e o derramamento do Espírito na sua vida. O domínio próprio está em você para conduzi-lo à experiência com a vida eterna, e não para acusar e atrasar esse desenvolvimento. Então este é um primeiro princípio que nós precisamos ter à nossa mente quando nós pensamos em domínio próprio como um item, um sabor do fruto do Espírito. Não algo que está em nós para acusar, mas algo que está em nós para nos conduzir. Por que o domínio próprio está em mim? Porque Jesus quer que eu seja conduzido a cada dia, a cada manhã, à vida eterna, a essa experiência com a vida abundante. Nós erramos, meu querido e minha querida, quando achamos que o Espírito Santo está em nós para ficar trazendo peso na consciência, quando nós fazemos algo que não condiz com a vida de Jesus em nós, com a vida do novo nascimento. Você já pensou isso do Espírito Santo? Eu já pensei isso. Eu já pensei que o Espírito Santo tem a ver com essa consciência que fica o tempo todo nos acusando quando nós erramos. Mas não, isso é limitar demais a potencialidade do Espírito Santo em nós. O Espírito Santo não é um acusador, o Espírito Santo é um condutor de vida eterna. E o domínio próprio em nós, ele vai trabalhar dessa forma. Não como um acusador, mas como um condutor de vida eterna. Por que o Espírito Santo está em você? Para que você não corra sem ter um lugar para chegar, para que você não se exercite o autocontrole sem ter um lugar para chegar. Paulo está dizendo, eu não faço isso, eu não corro como quem não tem objetivo, como quem dá golpes no ar, eu não luto como quem dá golpes no ar, não, eu sei muito bem, porque eu preciso ser disciplinado, porque é na disciplina, no domínio próprio, que eu sou constantemente, gradativamente e crescentemente conduzido à experiência de vida eterna, a experiência de viver a vida do reino, a vida que Jesus conquistou para que eu vivesse agora. O Espírito Santo não está em nós para ficar fazendo acusações. Não é isso que o Espírito Santo faz. O Espírito Santo está em nós para conduzir as nossas vidas, as nossas decisões, as nossas posturas na direção da vida eterna. Esse é o prêmio, esse é o objetivo.
E é isso que o domínio próprio faz. Nos conduz à experiência com a vida eterna. Não nos acusa. Guarde isso. Mas uma segunda verdade sobre o domínio próprio é que domínio próprio é um exercício progressivo de força e não um massageador do nosso ego. Domínio próprio é um exercício progressivo de força e não um massageador para o nosso ego. Massagem é bom, não é verdade? Poucas pessoas não gostam de massagem. Massagem é bom. Mas e exercício de força? E exercício de força? Exercício de força pode e com certeza traz muitos benefícios para o corpo, para a musculatura, enfim. Mas por vezes e por muitas vezes não é bom. Dói, diferentemente da massagem, que relaxa. Então, domínio próprio está em nós. E ele se desenvolve muito mais numa perspectiva de ser um exercício progressivo, constante de força, do que um massageador do nosso ego. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós jamais, preste atenção nisso, nós jamais usufruiremos da vida do reino, da vida eterna, da vida abundante, plena, se acharmos que isso não requer esforço. E eu vou te explicar. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. Versículo 27, ele diz assim: disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve. Disciplino o meu corpo como um atleta. Você já teve a experiência de ver como é a vida de um atleta? A vida de um atleta é 100% disciplinada. Se um atleta quer conquistar algo, se ele quer deixar de ser medíocre, se ele quer ser acima da média, ele precisa ser 100% disciplinado. E Paulo está dizendo: eu disciplino o meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve. Eu quero trazer uma afirmação para você. Graça não é incompatível com esforço. É um equívoco achar que viver pela graça é incompatível de viver se esforçando. Não é isso que as Escrituras nos mostram. O apóstolo Paulo é alguém que fala muito sobre graça. Mas percebam que ele, falando de si mesmo, ele está mostrando que, apesar de ter toda a consciência que ele tem da graça, isso não é incompatível com o seu esforço, com a sua disciplina. Portanto, graça não é incompatível com esforço. Graça é incompatível com mérito, com merecimento. E nós precisamos aprender sobre isso. Porque é no aprendizado disso que o domínio próprio se torna algo prático nas nossas vidas, ao invés de ser algo que é lembrado só quando nós não exercemos domínio próprio. O domínio próprio está em você, o domínio próprio está em mim, em nós. Mas a maneira dele se tornar, o que eu gosto de pensar como uma mola propulsora, você já viu como funciona uma mola propulsora? É para impulsionar algo. O domínio próprio está em nós, mas a maneira dele ser essa mola propulsora, para que todos os demais itens do Espírito sejam de fato vividos por nós, se compara a um exercício de força, progressivo. Não tem a ver com moleza. Você precisa ter consciência disso. Porque a gente vive falando que nos faltou o domínio próprio, quando na verdade nos faltou foi a decisão de negarmos os nossos impulsos e os nossos prazeres, confiando que nós temos em nós a capacidade de negarmos os nossos impulsos e os nossos prazeres, sejam eles quais forem. Não faltou domínio próprio, faltou decisão de negar a si mesmo. Porque se eu estou entendendo bem, e a Bíblia está afirmando que o domínio próprio é um item do fruto do Espírito que está dentro de nós. Então não tem esse negócio de faltou domínio próprio.
Vou falar de mim, tá bom? Para não te escandalizar. Não me falta domínio próprio, me falta vergonha na cara. De viver pela fé, de crer que está em mim, de crer que eu não preciso me inclinar para os meus impulsos e prazeres que não condizem com a vida eterna que já está em mim. O que falta é isso, não tem a ver com faltou domínio próprio, o Espírito está em mim, o Espírito está em você, então há provisão em nós para dizermos não. Agora, isso é muito mais com um exercício de força do que com a massagem. Não tem como, por vezes vai doer você exercer o domínio próprio que está em você, por vezes dói. Por vezes, negar o pecado, negar as inclinações da natureza humana que às vezes fica gritando dentro de nós. Nós falamos na primeira reflexão dessa série que já foi crucificado com Cristo. Nós precisamos crer nisso. Ao invés de ficarmos nos inclinando a algo que já está morto. Por isso o domínio próprio está em nós. Agora, por muitas vezes vai doer e deixa doer. Por muitas vezes vai ser dolorido, por muitas vezes requer muito mais transpiração do que inspiração, mas está tudo certo. A graça de Deus não é incompatível com esforço, ela é incompatível com mérito. O domínio próprio é um exercício progressivo de força. E exercício progressivo de força tem a ver com a cada dia em que você se esforça, mais força você ganha. E eu gosto de pensar nisso assim, porque significa que a cada vez que eu resisto, porque eu posso resistir, porque o domínio próprio está em mim do Espírito, mais força eu ganho contra os gritos e os anseios da minha antiga natureza. Terceiro e última realidade acerca do domínio próprio. Domínio próprio, meu amigo e minha amiga, preste atenção nisso. Domínio próprio é um presente e não uma conquista. Você não precisa esperar para conquistar mais domínio próprio, porque domínio próprio é um presente que você ganha mediante o Espírito Santo de Deus em você. Domínio próprio não é algo que você precisa conquistar, é um presente, está em você. E com isso eu volto a nossa atenção para o texto de Gálatas. Porque o texto de Gálatas vai evidenciar os sabores do fruto do Espírito em nós, vindo como um presente, não uma conquista. E preste atenção, o domínio próprio nessa lista mostra puramente a graça de Deus sobre nós. Sabe por quê? Por que o domínio próprio evidencia a graça de Deus? Porque todos os outros itens da lista refletem a qualidade, o caráter do próprio Deus, diferentemente do domínio próprio. Sabe por quê? Porque Deus não precisa de domínio próprio. Deus não precisa de domínio próprio. Domínio próprio não tem uma relação com algo que está no próprio Deus, mas tem uma relação com algo que Deus sabia que eu e você precisaríamos ter. Por isso, quando Ele vai desenvolver os sabores do fruto do Espírito, Ele inclui esse sabor, o domínio próprio, e nos presenteia. É graça de Deus. Por que Deus não precisa? Eu me lembro quando João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 5, ele vai dizer assim: Deus é luz, nele não há escuridão alguma. Então Deus não tem inclinações equivocadas, Deus não tem desejos destrutivos, não. Mas eu e você, enquanto vivemos nessa presente era, muitas vezes temos. Por isso, o domínio próprio está nos sabores do fruto do Espírito, e é um presente que nós ganhamos. Deus sabe que nós precisamos de domínio próprio. Por isso esse item do fruto do Espírito evidencia a graça de Deus. Agora preste atenção, Deus não está pedindo para você exercer domínio próprio. Deus está te dando domínio próprio, para que você não seja mais escravo, mais escrava dos seus impulsos e dos seus prazeres. Por vezes a religião
trata domínio próprio como uma responsabilidade, mas o Evangelho nos apresenta o domínio próprio como um presente. Por isso, exercer domínio próprio não tem a ver com ser um dever de cada cristão. Exercer domínio próprio tem a ver com vivermos a partir da potência que está em nós, para usufruirmos da vida eterna agora, desse novo estilo de vida agora. Domínio próprio muitas vezes se torna um fardo, quando na verdade ele deveria ser visto como um privilégio, porque é um presente. O privilégio de ser livre, mas tão livre que isso significa ser livre dos seus próprios desejos, intentos, prazeres, anseios, impulsos, que não tem a ver mais com a vida de Jesus, que está em você, com essa nova perspectiva de vida eterna que já começou. Por isso preste atenção nisso, o Espírito Santo dentro de nós trouxe provisão para vivermos uma vida de autocontrole, de domínio dos próprios desejos e apetites, dos sentimentos destrutivos. Por quê? Porque o fruto do Espírito, que é um presente, tem esse item, que Deus não tem a necessidade de ter nele domínio próprio, mas eu e você sim. Por isso é um presente. Por isso é um presente. Então, domínio próprio é condutor de vida eterna. Domínio próprio não é um acusador que nos leva a desânimo e morte. Nós podemos correr, ser disciplinados em todos os aspectos, porque nós sabemos onde queremos chegar. Vida eterna, vida do reino, aqui, agora, já. Por isso, assim como o apóstolo Paulo diz, nós não somos como quem corremos sem objetivo, nem lutamos como quem dá golpes no ar, não. Nós somos conduzidos pelo domínio próprio, pela disciplina em nós, porque nós estamos sendo direcionados para a vida eterna. Domínio próprio, nós o entendemos como um exercício de força. Requer sim treinamento, disciplinar o corpo, é exercício progressivo de força, não é massagem, às vezes vai doer, mas está em nós, já está em nós, e está em nós como um presente, não como uma conquista, como um presente, não como uma conquista. Eu quero terminar essa série dizendo mais uma vez que a religião, ela é um fator que até pode, eu acredito que pode, condicionar ou recondicionar, mas só o Evangelho tem a capacidade de nos transformar. Evangelho não tem a ver apenas com recondicionamento, tem a ver com novo nascimento. E novo nascimento tem a ver com ter a natureza afetada pelo pecado, crucificada com Cristo. O Evangelho não quer, a presença do Espírito em nós não tem a ver com dar uma melhoradinha, não. A presença do Espírito em nós comunica que nós crucificamos a natureza do pecado na crucificação de Cristo, mas na ressurreição de Cristo e no derramamento do Espírito foi inaugurada a vida eterna que corre dentro de nós, está dentro de nós, para que você possa viver vida abundante, plena agora, na sua casa, nos seus relacionamentos, nas suas emoções, em todas as áreas da sua vida. Eu queria que você, nesse momento, refletisse comigo sobre essa questão. Em que áreas da sua vida você precisa exercer o domínio próprio? Em que áreas da sua vida você precisa exercer o domínio próprio? Essa realidade de disciplina, de autocontrole, de freio,
para com os seus impulsos, os impulsos da carne. Quais são as áreas da sua vida? Preste atenção, nós lemos a palavra de Deus, está dentro de você, está dentro de nós, não tem a ver com você receber ou desenvolver mais domínio próprio, tem a ver com você decidir pela fé, que a partir de hoje, você vai olhar para as áreas da sua vida em que precisa de domínio próprio. Talvez seja a sua forma de tratar a sua esposa, talvez seja a forma de você tratar o seu marido, talvez seja a forma de você se relacionar em casa, com o outro, no seu trabalho, talvez seja a maneira, enfim, de você lidar com tantas áreas que muitas vezes nos faz sofrer, nos traz tragédia, caos. O domínio próprio está dentro de você, é um presente de Deus para você. E você pode dizer que você vai negar esses impulsos e vai começar a viver uma vida cheia do amor de Jesus, uma vida cheia da alegria de Jesus, da paz de Jesus, uma vida cheia da paciência de Jesus, da amabilidade de Jesus, da bondade de Jesus, uma vida cheia da fidelidade de Jesus, da mansidão de Jesus. E sabe o que vai começar a acontecer ao seu redor? Não haverá espaço para o caos, para a disfuncionalidade, para os rompimentos. Domínio próprio é seu, é um presente. Usufrua, deixe-o frutificar. Eu quero orar por isso, eu quero orar por você. E não tem nada melhor do que concluirmos essa série celebrando a Santa Ceia do Senhor. Porque a Santa Ceia do Senhor é um memorial de esperança. É um memorial de que muitas vezes o que nós estamos enxergando ao nosso redor não é a última palavra da nossa história. Mas nós estamos sendo conduzidos para o dia em que não apenas viveremos parte da vida eterna, mas nós viveremos a totalidade da vida eterna. Eu quero orar pela sua vida. E eu não sei se você se preparou aí, espero que sim, dá tempo aí de você se preparar, um pedacinho de pão, um cálice de suco de uva, para que a gente possa cear juntos, nesse momento aqui. Vamos orar, feche os seus olhos, vamos encerrar assim, essa nossa série. Senhor, muito obrigado, Deus. Obrigado porque a vida abundante do reino do Senhor está em nós mediante a presença do Espírito Santo de Deus. Obrigado porque ao longo de toda essa série nós vimos que está dentro de nós aquilo que nós precisamos para transformar o que está fora de nós. E concluímos essa série refletindo sobre o domínio próprio que muitas vezes apenas nós lembramos quando nós percebemos que nós não o exercemos. Mas que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz nessa noite, gere uma transformação de olhar. E que estes princípios que vemos hoje possam ser refletidos dentro de nós. Dentro de nós. Eu oro por cada irmão e irmã em Cristo que está em suas casas agora. Espírito Santo, seja derramado. Seja derramado, intensifique a sua presença dentro de cada pessoa, de cada família nesse momento. E que vivamos a nossa vida sendo conduzidos pelo domínio próprio. E não acusados pelo domínio próprio. Que sim, tenhamos o compromisso e a decisão de fé. De vivermos o domínio próprio mediante o Espírito em nós como um exercício de força. A gente não tem medo de disciplinar o nosso corpo, de negar a nossa carne que às vezes insiste em gritar. Não, nós entendemos que a graça está sobre nós, inclusive para nos dar
potência para resistirmos às inclinações da carne. E obrigado porque o domínio próprio é um presente do Senhor, não é uma conquista. Está em nós. E que o Espírito Santo de Deus em nós agora comece a trazer à nossa mente quais são as áreas que nós precisamos decidir hoje, que viveremos a partir do domínio próprio sobre cada uma delas, o autocontrole, a disciplina. Em nome de Jesus. Amém. Amém.